Um dos objetivos de a gente estar aqui é para contar a história que a história oficial de Criciúma não conta, né? Então, muitas vezes a gente se sente estrangeiro dentro da nossa própria cidade, dentro do nosso próprio bairro, porque a gente não se vê nos espaços institucionais, nos espaços de poder. Mas pensando nisso e que a maioria das nossas famílias nasceram e cresceram em gerações passadas e gerações atuais nessa cidade e nesses bairros, né? Como é que vocês se sentem pertencentes a esse bairro? Quais são os locais de atuação, os projetos, ou que vocês consideram importantes, assim, ao passar pelo bairro? Bom dia. Meu nome é Zolaí Joana Fermino. Eu moro no bairro Montevidéu, já moro há 29 anos. Eu construí uma lojinha na minha casa. Era um bairro que não tinha nem estrada, né? Era estrada de chão. E hoje em dia já está o projeto bem de asfalto, já é tudo. Já tem escola, que a escola é ótima, igreja. Então é um bairro que eu fui muito bem acolhida, me sinto super bem. Cíntia dos Santos, eu sou moradora do bairro Nova Esperança. Eu já moro ali há 40 anos, cheguei aqui com 6 anos de idade. E o bairro por si só tem uma história única, né? O bairro se construiu através de uma ocupação, onde as famílias chegaram, né? Ocuparam as residências que já estavam prontas. E ali ficaram e reivindicaram, lutaram até que foi concedido então a permanência e a transformação da comunidade em bairro Nova Esperança. A minha mãe fez parte dessa história, né? Nós chegamos aqui para entrar no bairro. Eu lembro que a gente precisava atravessar o rio, porque as entradas estavam cercadas por policiais, por cães, fazendo a segurança para que a ocupação não se expandisse, né? Então, tudo que a gente tem na comunidade hoje foi fruto de muita luta. Meu nome é Janaína Damasio Vitório, né? Eu sou moradora recente do bairro. Eu morava no bairro Operária Nova e moro aqui no bairro Santa Luzia há cerca de 13 anos, né? Morei, faz 2 meses que agora eu estou morando no São Defende, e eu sempre percebi a diferença em estar neste bairro, né? Considerando e comparando com o bairro anterior, justamente pela presença da população negra. Então eu consegui me sentir pertencente por ser um espaço onde eu me encontrava, né? E principalmente nos locais de comércio, nos lugares públicos, a receptividade, sentir mesmo sendo atendida como uma consumidora, como uma cliente, e não sendo vigiada como se fosse uma pessoa que estivesse ali, né, para furtar ou qualquer outro ato. E o local mais importante aqui da Santa Luzia, que tu acha, de encontro, é a pracinha. Quando eu vim morar aqui há cerca de 13 anos atrás, eu vi a presença dos jovens à noite se reunindo na pracinha, né? Tinha um campeonato de ioiô, tinha um festival de hip hop. Então isso sempre me chamou muita atenção, a juventude negra ocupando esse espaço. Tipo, como é que é pra ti ali essa sensação de pertencimento, quais projetos, os locais importantes do bairro onde tu ocupa? Então, eu acho que eu venho de um bairro que é o Montevidéu, onde no início da jornada do bairro não havia saneamento básico, ruas asfaltadas, pavimentadas, enfim. E toda a construção do que hoje tem lá, acho que a gente fez parte pela capacidade, pela busca de tomada de responsabilidade de uma luta que começou antes com a primeira geração, que vem da minha mãe, e outras pessoas como a Zola, outras pessoas como a própria família da Zola, e agora a gente entende que a segunda geração também está tomando esse espaço no sentido da importância mesmo e de dar condições para que o bairro siga crescendo e desenvolvendo. Já que também vem de outro bairro, né, para a cidade de Mineira Velha ali. E como é que foi ali para ti essa sensação de pertencimento? Quais espaços do bairro tu via que eram importantes assim para a comunidade? Como eu vim do centro, eu morei 10 anos ali e eu vim já com 44 anos, né? Ali, então eu não me senti em nenhum momento pertencente àquele bairro ali, né? A minha identidade, eu não me encontrei ali, naquele bairro. Eu tive algumas experiências boas, no sentido de vizinhança. Como eu morava no centro,
A minha vizinhança, todo mundo muito fechado, todo mundo nas suas casas. É um bairro mais nobre, né, da cidade, né? Eu vejo aqui nesse bairro essa carência. A carência que tem no bairro, no centro, é afeto. E aqui sobra. Sobra afeto, sobra amor. Então, pensando assim na localidade de vocês, sobre os estigmas que são colocados no bairro e no entregar currículo e não poder colocar que é do Carmel porque tem a chance de não ter um emprego, né? Não só o bairro Nova Esperança, mas todos os bairros das periferias de Criciúma sofrem discriminação. Alguns mais, outros menos. Se você não está na região central, você vai sofrer com estigma de ser um bairro violento, né, das pessoas não terem boa índole e assim por diante, tá? Mas o fato de ter tido uma visibilidade e se tornado uma pessoa pública, automaticamente as pessoas já diziam não, ela não tem como ela morar num bairro periférico. Eu trabalho numa escola central e eu sempre comento com os meus alunos, você veio de onde? Eu também sou de lá. Né? Para ter esse vínculo de que nós da periferia também podemos ocupar todos os espaços que quisermos, principalmente nós negros. Todo o residencial Carmel, todos os moradores são bandidos, são fora da lei. Então, e eles, a fala dos jovens se apropriam dessa fala. Eles dizem, cuidado comigo que eu moro no Carmel, né? Então eles se apropriam disso, talvez por segurança, né? Segurança fora dali, e ali eles se sentem gente. Muitas pessoas, tu encontra eles no centro, é cabeça baixa, e ali não, tu tem que ver a pessoa ali, a identidade deles é ali. Ali eles se conhecem, ali eles se conversam. A gente está no extremo da nossa cidade, porque Mãe Luzia, São Defende, e no outro extremo, que é a 1 km de Montevidéu, é Caravaggio. Então, as famílias, elas são predominantemente brancas, então vira meio que um reduto da comunidade negra. Montevidéu é meio que um reduto da comunidade negra. E aí, sendo atrelado à questão da racialidade, também é atrelado à questão da criminalização. A gente sofre bastante com essa questão por conta do local onde estamos e a identidade que esse local carrega, local de preto. Até para estudar, né? Nossos filhos estudavam no Caravaggio, tinha um preconceito porque era do Montevidéu. De uma maneira muito objetiva, assim, o que vocês entendem que é o principal desafio do bairro hoje? O Montevidéu, acho que era um postinho de saúde. Não tem o BS lá? Não tem postinho de saúde no Montevidéu, era o principal, né, Diego? Na verdade, é essa questão de, por não estar centralizado, a questão do abandono, né? A questão de ficar em segundo plano. Não estão centralizados. Não estar centralizados e ser bairro pequeno simboliza pouco poder de voto. Pouco poder de voto simboliza... É mais jogado. Montevidéu é mais jogado. Eu percebo assim que não tem uma questão que é muito puxante, que é a questão do planejamento urbano dessa região. Eu acho que tem muito a ver com isso que o Diogo traz, que é a questão de as políticas públicas não estão chegando aqui na mesma proporção que a comunidade, a população está ocupando esse espaço. Porque muitas pessoas nem sabiam da existência dessa região, né? Tu falava, vou morar lá na Santa Luzia, vou morar no São Defende. As pessoas, elas olhavam o Rio Maina como referência nessa região sul da cidade. Então, a gente pode até pontuar unidade de saúde, escola, creche, horário de ônibus, mas é o poder público olhar para cá. Uma coisa que é importante a gente frisar, tá? E muita gente não sabe. Santa Luzia é o maior colégio eleitoral de Criciúma. É o maior colégio eleitoral de Criciúma. Então, a Santa Luzia tem condição de decidir Mas nem Santa Luzia sabe disso, uma né? eleição. Mas as pessoas não têm a compreensão do coletivo, né? Para concluir o raciocínio, na minha avaliação, é a conscientização política. E não a política partidária. Né? Exatamente. De força, né? De força. De força política que essa região tem. Por quê? Porque eu sempre digo, colocamos, também tiramos. E aí Isso talvez isso que eles não estão entendendo. É. Se coloca, mas também
Se tira. Qual a perspectiva de futuro que vocês têm para esses jovens, para vocês também, né? Que vocês ainda não estão aí usufruindo e vivendo, sobrevivendo nesses bairros. Então, assim, o que vocês acham que fica para o nosso futuro? Eu penso que o retorno da eleição nas comunidades escolares, eleição direta, porque, querendo ou não, quando você coloca uma direção que é indicada, né, ela já não participa ativamente das reivindicações da comunidade. E a gente levou o projeto, no caso Amigos da Esperança, que surge em 2020, para o bairro Montevidéu, e trabalhamos ali com uma ferramenta chamada Jiu-Jitsu. Para além disso, a gente começa a acessar as competições e aí a gente trabalha uma construção de letramento, que é a construção da visão de mundo, né? Porque alfabetizar, a escola ela dá conta, mas a construção do letramento e a visão de mundo não. Então a gente traz o mundo que está lá fora, que até então era esporte da elite, e coloca dentro da comunidade. E aí, a partir daí, de um movimento de 3, 4 anos, vocês nos veem em Abu Dhabi, nos veem na Irlanda, nos veem na Argentina, nos veem na Flórida, nos veem em Las Vegas, e essas crianças acessando um outro mundo que até então não lhes era permitido. Zola, Jaque e Jana, com essa perspectiva, essa mensagem do futuro que vocês querem deixar para essa geração que está chegando agora? Olha, complicado. Essa geração de agora tá complicado. A geração de agora tá complicada. Tá difícil, né? Eles não estão nem aí pro futuro, né? Tá complicada a geração. Acho que eles deviam estudar mais, né? Eu vou complementar a fala da dona Zola dizendo que, assim, né? Talvez essa geração não esteja interessada e comprometida porque eles não estão se vendo nesse futuro. Porque essa geração, eles estão vivendo muito através da tela. E o que eles estão vendo na tela não é a vida deles. Não, é esse projeto, né, que é inatingível, inalcançável. Quem de nós está dentro das escolas aqui nos nossos bairros para eles nos conhecerem e terem essa perspectiva de futuro que a gente vivenciou e conseguiu essa transformação nas nossas vidas? No meu primeiro dia de aula, eu sempre faço um texto. Desculpa um pouquinho, faço tipo um trabalho de identidade, assim, automático. Eu conheço um pouquinho o aluno, a necessidade dele, né? Qual a necessidade do bairro, o que ele vive um pouquinho na casa dele, o que é a casa dele, né? Muitas pessoas não querem nem saber, o aluno chega quietinho, senta ali, aquilo ali não fala nada. É mais fácil tu criar um apelido para ele, né? Aquele lá, o quietinho, qual? O quietinho? Que a gente fala assim na sala dos professores, aquilo lá não fala nada. Mas tu não sabe qual é a vivência dele. O que ele está vivendo dentro de casa. Quantas lutas ele passa a chegar até a escola. A educação sozinha não vai dar conta de tudo. Então, esses processos, né, de educação não formal, eles são essenciais. Em 2020, a gente aprovou um projeto de extensão no território Paulo Freire, aqui da Unesc, e nós conseguimos, né, incluir num projeto da rádio a Web Rádio Santa Luzia, a unidade de saúde do bairro Nova Esperança e a escola Amaro João Batista, que a gente conseguiu levar capoeira, né? E assim, para eles foi mágico entender o que é uma web rádio, né? Então, assim, são oportunidades que a gente tem de fazer a diferença, mas quando a gente vê que se abrem novas perspectivas, que outros sonhos se constroem através dessas práticas, aí, né, é só partir para o abraço. Vale a pena. Importante para a gente também ativar a potencialidade desses jovens e desses bairros, né? Porque, como vocês falaram, olha para a mídia, o que tem na mídia sobre esses bairros. Aí eles pegam o uniforme da escola, vão de ônibus até o terminal central, os olhares por conta do uniforme no terminal central, tudo isso. Então isso mostra que a vida pode ser mais do que a precariedade, pode ser mais do que a falta, do que a necessidade, né? Pode viajar o mundo com o esporte, pode conhecer e se conectar com outras pessoas, como já teve gente internacional também no teu programa e tal. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostei bastante. Vocês arrasaram. Nós agradecemos. Eu vou terminar com os abraços. Uhul! Vocês arrasaram. Tinha uma intrusa aqui no bairro.
Parabéns pelo seu projeto. Não vejo a hora da minha nega preta pra Daqui lá. a pouco vai estar. Fazendo um giro lá. Minha nega preta na Valeu, muito Vai obrigado. ficar. Trabalho Tá força. Já estão falando. Mas o sonho Deus te abençoe. Ai, eu não sei, ó. Já vou ver se já não é